Bom dia, gente! Nosso 14º dia e a gente vai ler Gênesis 15 e Mateus 14. A aliança de Deus com Abrão. Depois dessas coisas, o Senhor falou a Abrão numa visão. Não tenha medo, Abrão. Eu sou o seu escudo. Grande será a sua recompensa. Mas Abrão perguntou: Ó soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos e o herdeiro que possuo é Eliezer de Damasco? Ele acrescentou: Tu não me deste filho algum. Um servo da minha casa será o meu herdeiro. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: Seu herdeiro não será este. Um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Levando-o para fora da tenda, disse: Olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: Será assim a tua descendência. Abraão creu no Senhor, e isso foi creditado como justiça. Disse-lhe ainda: Eu sou o Senhor que tirei de Ur dos caldeus para dar a você uma terra como herança. Perguntou-lhe Abrão: Ó Senhor soberano, como posso saber que possuirei essa terra? Respondeu-lhe o Senhor: Traga-me uma novilha, uma cabra e um carneiro, todos os três com 3 anos de vida, e também uma rolinha e um pombinho. Abrão trouxe todos os animais, cortou-os ao meio e colocou cada metade em frente à outra. As aves, porém, ele não cortou. Nisso, aves de rapina começaram a descer sobre os cadáveres, mas a Abrão as enxotava. Ao pôr do sol, Abrão foi tomado de um sono profundo, e eis que vieram sobre ele densas trevas e apavorantes. Então o Senhor lhe disse: Saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertencerá, onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos, mas eu castigarei o rei da nação a quem servirão e a esta nação como escravos. Depois disso tudo sairão com muitos bens. Vocês, porém, irão em paz e seus antepassados, e será sepultado na sua boa velhice. Na 4ª geração, os seus descendentes voltarão para cá, porque a maldade dos amorreus ainda não atingiu a medida completa. Depois que o sol se pôs e veio a escuridão, eis que um fogueiro esfumaçante com uma tocha acesa passou por entre os pedaços dos animais. Naquele dia o Senhor fez a seguinte aliança com Abrão: Aos seus descendentes dei esta terra, desde o ribeiro do Egito até o grande rio, o Eufrates, a terra dos heveus, queneus, quenezeus, cadmoeus, hititas, ferezeus, refaíns, amorreus, cananeus, girgazeus e jebuseus. E é isso. Agora a gente vai lá para Mateus, capítulo 14. João Batista é decapitado. Por aquele tempo, Herodes, o tetrarca, ouviu os relatos a respeito de Jesus e disse aos que o serviam: Este é João Batista que ressuscitou dos mortos, por isso estão operando nele poderes milagrosos. Pois Herodes havia prendido e amarrado João, colocado numa prisão por causa de Herodias, a mulher de Filipe, o seu irmão. Porquanto João lhe dizia que não era permitido viver com ela. Herodes queria matá-lo, mas tinha medo do povo porque o consideravam profeta. No aniversário de Herodes, a filha de Herodias começou a dançar diante dele de todos e agradou tanto a Herodes que ele prometeu sob juramento dar a ela o que pedisse. Influenciada por sua mãe, ela disse: Dá-me um prato com a cabeça de João Batista. O rei ficou aflito, mas por causa do juramento dos convidados ordenou que lhe fosse dado o que ela pedia, e mandou decapitar João na prisão. Sua cabeça foi levada num prato e entregue à jovem, que levou a sua mãe. Os discípulos de João vieram, levaram seu corpo e o sepultaram. Depois foram contar isso a Jesus. Ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se de barco em particular para um lugar deserto. As multidões, ao ouvirem falar disso, saíram da cidade e seguiram a pé. Quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou seus doentes. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram dele e disseram: Este é o lugar deserto e já está ficando tarde. Manda embora a multidão para que possam ir aos povoados e comprar comida. Respondeu Jesus: Eles não precisam ir. Deem vocês algo para eles comerem. Ele lhes disse: Tudo o que nós temos aqui são 5 pães e 2 peixes, mestre. Tragam-nos aqui para mim, disse ele. E ordenou que a multidão se sentasse na grama, tomando os 5 pães e 2 peixes. Ele olhou para o céu e deu graças e partiu os pães. Em seguida, deu os seus discípulos e à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram.
Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem diante dele para o outro lado. Enquanto ele despedia a multidão, tendo despedido a multidão, subiu sozinho para um monte a orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerada distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. À alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando viram sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenham medo." "Senhor", disse Pedro, "se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas." "Venha", respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi em direção a Jesus. Mas quando reparou o vento, ficou com medo e começou a afundar. Gritou: "Senhor, salva-me!" Imediatamente Jesus estendeu a sua mão e o segurou e disse: "Homem de pequena fé, por que você duvidou?" Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: "Verdadeiramente, tu és filho de Deus." Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré. Quando os homens daquele lugar reconheceram Jesus, espalharam a notícia em toda a região e lhe trouxeram seus doentes. Suplicavam-me que apenas pudessem tocar na borda do seu manto, e todos os que nele tocaram foram curados. Nos vemos à noite para ler a nossa leitura da Bíblia para os capítulos noturnos.